Neuropsicologia, fonoaudiologia, por que que tem tanta confusão nessas áreas? Por que que as pessoas acham, porque você, fonoaudiólogo, acredita que não pode trabalhar na área de neuropsicologia? Cérebro, linguagem, cognição são assuntos que essa ciência interdisciplinar, que é a neuropsicologia, estuda. Hoje você vai entender finalmente qual é a relação da neuropsicologia com a fonoaudiologia. Prazer, sou Coral Lacerda, fonoaudióloga, e já se inscreve nesse canal para que vocês entendam 3 palavras muito importantes que devem nortear todo profissional sério e ético dentro da sua prática clínica, que é a negligência, a imprudência e a imperícia. E eu vou chamar a atenção para essa primeira palavra, que é a negligência. A gente não deve negligenciar o nosso paciente. Você não deve negligenciar o seu paciente. No sentido de que você, a partir do momento que recebe o seu paciente no consultório, você responde por ele. A partir do momento que esse paciente está sendo intervido por você toda semana, você responde por ele. E como que você responde por ele? Conduzindo o caso dele da melhor maneira possível, dentro da realidade dele, dentro da perspectiva que ele tem naquele momento, e aquilo que você está apta a fazer por ele. E por que que eu estou dando esse exemplo meio quase que extremo? Porque embora ele seja extremo, ele é muito real. Você que é fono, você que é pedagoga, psicopedagoga, que está aí atendendo seus pacientes, quantos pacientes que vocês recebem no consultório? Quantos pacientes que vocês atendem que você percebe que ele precisa de uma avaliação completa para compreender esse funcionamento cerebral do paciente, dele? Quantos pacientes que você recebe que às vezes vem com alguma avaliação que é insuficiente para o caso? Por quê? Porque está faltando a sua avaliação e a sua perspectiva e o seu olhar nesse funcionamento cerebral. Então, quando a neuropsicologia ela surge para te dar essa base fundamentada, essa base teórica de conhecimento, para que você tenha condições de fazer esse mapeamento neurofuncional, neurocognitivo do seu paciente. E como eu disse antes, o senso comum é associar a neuropsicologia, até pelo próprio termo, à psicologia. E uma outra confusão que é muito grande é associar a neuropsicologia com a avaliação neuropsicológica e os testes restritos. São coisas totalmente diferentes. E o que que abarca você, que é fonoaudiólogo, você, que é psicopedagoga? É o campo da ciência da neuropsicologia. E o uso dos testes neuropsicológicos, neurocognitivos, são termos que são quase sinônimos para a gente, que você pode utilizar para compreender profundamente como o comportamento do seu paciente pode ser mapeado do ponto de vista cerebral e neurocognitivo. Dito isso, dentro da fonoaudiologia, onde que especificamente a neuropsicologia entra? A neuropsicologia entra na fonoaudiologia de maneira formal há 11 anos atrás, por meio da resolução 466, que traz a especialidade da neuropsicologia. Mas depois dessa lei, dessa legislação, dessa resolução, na verdade, 466, vem a resolução 491. E ela fala assim, para você, fonoaudiólogo, que você tem competência técnica e legal para o uso de testes e elaboração de testes neuropsicológicos para fins de diagnóstico fonoaudiológico. E aí, na mesma resolução, ela fala assim, olha, você tem competência técnica e legal para elaborar e aplicar testes neuropsicológicos dentro da comunicação humana. Por que que reforça a comunicação humana? Porque ela é a espinha dorsal da fonoaudiologia do fonoaudiólogo. Ela é a ciência que norteia o fonoaudiólogo. Aí ela vem e diz assim, entende-se por funções cognitivas relacionadas à comunicação humana. E aí ela descreve todas as funções cognitivas. Atenção, percepção, memória, funções executivas, velocidade do processamento da informação, linguagem oral escrita, processamento auditivo central, gnosias. Então, ela vem te dizendo assim, fono, a partir de agora, você tem respaldo técnico e legal para fazer esse mapeamento do seu paciente, porque ela já entendeu, lá na resolução, está muito claro isso, que a comunicação humana, para ela acontecer, ela precisa das outras funções cognitivas. Não tem como dissociar essas habilidades. A partir do momento que o paciente ele apresenta dificuldade na organização executiva, memória operacional, dificuldade de acesso lexical, a comunicação dele fica prejudicada. E a gente sabe que a comunicação humana é a espinha dorsal da fonoaudiologia, e é a espinha dorsal da fonoaudiologia também os distúrbios da comunicação humana, que aí entra muito mais especificamente, de maneira muito mais clara, o papel das funções cognitivas e desse funcionamento cerebral relacionado às habilidades da comunicação humana, tudo que ela envolve,
e os distúrbios da comunicação que fazem parte desse pacote que você precisa atuar. E toda atuação, gente, ela precisa ser muito bem fundamentada. Então, quando a neuropsicologia, de maneira formal, chega na fonoaudiologia, ela chega para te catapultar, para te dar muito mais força, muito mais respaldo e cuidado para tratar dos distúrbios da comunicação humana do seu paciente. Então, pensando nessa perspectiva, por que não fazer uso dos recursos que a neuropsicologia traz para você, para respaldar a sua prática clínica relacionada à comunicação humana, relacionada ao seu paciente? Por que que, então, tem tantas dúvidas, inclusive sua, fonoaudiólogo, e de outros profissionais, relacionada à neuropsicologia e aos testes neuropsicológicos? E aí começa, então, a grande confusão relacionada à neuropsicologia, porque confunde ciência interdisciplinar com o uso de testes restritos. Os testes neuropsicológicos, né, o termo, né, você pode muito bem utilizar o termo testes neurocognitivos, eles são não restritos. Os testes neuropsicológicos que a gente utiliza, que você utiliza, fonoaudiólogo, psicopedagogo, eles são não restritos, isso eu acho que é muito claro. E dentro dos testes não restritos, você tem dezenas de testes que você vai fazer uso na sua prática clínica. E esses testes, eles te permitem fazer o mapeamento do seu paciente. Então, eu costumo sempre dizer muito assim, na clínica, no seu consultório, quando você está com o seu paciente, que você está ali realizando as avaliações com ele, os testes neuropsicológicos, quando você finaliza ele, você tem condições de olhar para aqueles dados, para aqueles resultados, para a sua análise qualitativa e identificar quais são os processos cerebrais possíveis de estarem com dificuldade para manter e sustentar aquela determinada função cognitiva. Então, a gente tem testes que avaliam funções executivas, a gente tem testes que avaliam memória, a gente tem testes que avaliam processamento, linguagem oral, linguagem escrita, discurso, e cada um desses testes mapeia uma região distinta do cérebro. Então, se você está realizando, por exemplo, testes de funções executivas, você vai ter condições de mapear as regiões mais anteriores do cérebro do seu paciente. Então, clinicamente, são testes que todos eles perpassaram por estudos, por validação e possuem dados normativos. E ele vai ser utilizado posteriormente para dizer assim, se o seu paciente, se o Joãozinho que você avaliou, ele está dentro desse grupo normativo. O quanto ele está fora desse grupo normativo. Você vai comparar os achados de avaliação do seu paciente com o grupo normativo do teste. E tá tudo bem você poder aplicar, independente se você tem o título de especialista em neuropsicologia. Justamente por quê? Porque são testes não restritos. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu já utilizo os testes neuropsicológicos há mais de 20 anos. Eles já fazem parte da minha rotina, eles já fazem parte do meu dia a dia há mais de 20 anos. E eu tenho o título de especialista pelo conselho há cerca de 10 anos. Na verdade, vai fazer 11 anos, que foi a mesma época que surgiu a especialização. Então, o fato de ter testes neuropsicológicos não restritos que você pode utilizar, ele não limita a sua atuação, a sua aplicação na rotina clínica, pelo fato de você não ter a especialidade de neuropsicologia, tá? Essa é uma das grandes dúvidas que a gente observa no dia a dia. Então, primeira dúvida, para você aplicar os testes, você não precisa ser especialista em neuropsicologia, tá? A segunda dúvida, você não faz uso dos testes de inteligência e de personalidade. Terceira, qual que é a grande objetivo da avaliação? É você fazer um mapeamento neurocognitivo do seu paciente. Então, esse tipo de avaliação, ela é muito esclarecedora. Muito provavelmente, o que eu vejo acontecendo muito com as minhas alunas, é que depois que elas começam a se fundamentar por meio da neuropsicologia, utilizar testes neuropsicológicos na rotina clínica, aquele gap e aquela lacuna que ela tinha, que ela percebia nos casos clínicos, elas conseguem sanar com esse olhar. Justamente por quê? Porque ele te permite esse mapeamento funcional do seu paciente.
que é extremamente importante para a sua intervenção, para os resultados que você quer entregar para o seu paciente, para que esses resultados sejam cada vez mais rápidos, para que você seja cada vez mais reconhecida profissionalmente, gerando resultados cada vez mais sólidos para os seus pacientes. Então, quando eu digo tudo isso, pensando na sua prática clínica, é para te dizer, não seja negligente com o seu paciente. O seu paciente, essa família buscou você. No real, na realidade dele, que ele não tem condição de fazer uma avaliação multiprofissional, faça a sua avaliação com um mapeamento neurocognitivo, para que você tenha clareza do que vai intervir com essa família, com esse paciente, para que você garanta, de fato, resultados assertivos e mais rápidos para esse paciente. Esse é o grande ponto e a grande virada de chave que você tem na sua prática clínica, tá? Então, se aproprie de algo que você tem respaldo. Ai, Carol, eu sou psicopedagoga. Os testes neuropsicológicos não se restringem a fonoaudiólogo, vocês sabem disso, e não necessariamente você tem que ter o título de especialista para fazer acontecer com o seu paciente, tá? E muito mais do que aplicar teste, é você ter uma fundamentação teórica que te sustente e que sustente as suas decisões clínicas. Que essas decisões clínicas sejam cada vez mais assertivas na sua prática e na sua rotina, tá? Então, a gente já falou aí da resolução da fonoaudiologia 491, que respalda o fono para fazer, elaborar e utilizar testes. Nós já falamos quais os testes restritos que, além dos restritos e os testes, né, avaliação que a gente não faz, você não faz, que é de inteligência e de personalidade. Nós falamos desse mundo ideal, né, e real, essa ponte que, infelizmente, permeia a prática clínica. O ideal é que todos os pacientes possam ter um acompanhamento neuropsicológico, avaliação completa com equipe e tudo mais. Não tendo, você tem condições de fazer essa avaliação para fazer o mapeamento do seu paciente, para que você intervenha com ele da melhor maneira possível. E um outro ponto muito importante que eu quero colocar aqui para vocês é que, pelo senso comum de que a neuropsicologia é uma área da psicologia, os pacientes são avaliados por essa área. Só que tem muitos pacientes que se beneficiariam de uma avaliação muito mais completa. Vou colocar de outra maneira. Muitas dessas avaliações, por existir este encaminhamento, pelos profissionais às vezes não entenderem o quadro do paciente, entenderem que, por exemplo, o profissional fonoaudiólogo faz essa avaliação, algumas avaliações são insuficientes para os casos que a gente acaba recebendo no consultório. Veja bem, eu estou dizendo que é insuficiente. Eu não estou colocando à prova a competência daquela avaliação e daquele relatório. Então, na prática, quando que a gente observa que é insuficiente porque falta dados de linguagem. Então, crianças com transtornos de aprendizagem, criança com transtornos de aprendizagem voltado para a leitura, criança com transtornos e dificuldades de linguagem e da comunicação. Então, são perfis de pacientes que se beneficiariam de forma muito mais robusta de uma avaliação com um profissional fonoaudiólogo. E nessa perspectiva, nesse ponto de vista, as avaliações, infelizmente, na sua maioria, chegam insuficientes para os casos específicos desses pacientes. E aí que eu puxo a fonoaudiologia, eu puxo você, fonoaudiólogo. Cadê você nessas avaliações? Cadê você fazendo esse mapeamento linguístico cognitivo do seu paciente? Onde você está neste cenário que você precisa aparecer para não cometer erros de raciocínio clínico com o seu paciente e que vai comprometer os resultados deles e os seus resultados profissionais. Então, a avaliação linguística cognitiva, e aí eu falo, é onde o fonoaudiólogo sai na frente, porque é o profissional da linguagem, tem um conhecimento aprofundado da linguagem, e estabelecer essa relação entre as funções cognitivas e a linguagem. Ela é fundamental. Na atualidade, com tantos casos de transtornos, sabendo que esses transtornos passam antes pelo funcionamento cerebral, por que você ainda não faz essa conexão e essa relação entre a linguagem e as funções cognitivas? Como que você tem tanta clareza que as alterações de linguagem que o seu paciente apresenta é realmente alterações primárias ou secundárias de outras áreas, de outras funções neurocognitivas? Isso vocês têm que ter muita clareza sobre isso, muita segurança sobre isso, para no final entender qual é o perfil cognitivo do seu paciente. Se é um perfil que tem muito mais distúrbios de linguagem, muito mais distúrbios não linguísticos, até que ponto essas habilidades prejudicadas cognitivas interferem no funcionamento da linguagem. Isso, para a atualidade, para essa realidade que está batendo no consultório dos casos
muito complexos que a gente tem recebido, é mandatário para você ter resultados com seu paciente. Muito provavelmente, essa beijo de pulga que está faltando aí na sua conduta é realmente conseguir compreender esse funcionamento do cérebro. Então, a neuropsicologia, gente, ela é muito além de uma associação com uma outra profissão. Ela não veio para limitar, delimitar, ela veio para esclarecer pontos e lacunas importantes que vinham perpassando aí ao longo dos anos na prática clínica, do fonoaudiólogo, do pedagogo. Então, enquanto ciência, ela é de todos e ela é para todas as áreas. Não só a fono, né? Eu fico aqui falando da fono, da pedagogia, da psicopedagogia, é de todas as áreas. É da terapia ocupacional, é da fisioterapia, é da farmácia, é da neurologia, da psiquiatria. Então, ela abarca todas as áreas. Então, é muito importante que hoje eu acredito que eu possa afirmar que a neuropsicologia enquanto ciência, todas as informações que ela traz, todo o conhecimento que ela sustenta para você, ela vem justamente tirando essas lacunas que fazem parte aí do seu dia a dia. Essas dúvidas que muitas vezes você tem, que por mais que você faça curso, por mais que você faça pós-graduação, ela vem porque ela falta uma base que sustenta a sua prática clínica. Então, ela, enquanto ciência, enquanto braço forte das neurociências, ela traz muita força para a sua prática clínica com resultados reais, com resultados mais rápidos, gente. Você economiza aí cerca de 30%, 40% do seu tempo. E falo mais, a avaliação hoje que você faz, ela não representa nem 40% do seu paciente. Por quê? Porque eu sei que você fica focado na avaliação de linguagem e nas habilidades de linguagem. Ela não vai representar nem 40% da avaliação necessária que seu paciente apresenta. O que isso significa? Que tem pelo menos 60% de informação do seu paciente que está solta por aí. Está muito solta por aí, que você precisa de buscar esses dados e essas informações. Então, a resolução, ela te dá o respaldo, mas a ciência, ela te dá a segurança, ela te dá a clareza e ela te dá a independência, porque ela, enquanto ciência, você não precisa esperar um título de especialista para fazer uso dela, nem dos testes, tá? Uma outra dúvida muito importante, Carol, eu faço se eu fizer avaliação, se eu fizer o seu curso, o RCP, eu posso fazer avaliação neuropsicológica? Você pode até fazer a avaliação neuropsicológica. Eu faço. Só que eu faço avaliação neuropsicológica cognitiva. Eu não tenho necessidade de fazer outro tipo de avaliação. Eu uso também o termo linguística cognitiva, avaliação linguística cognitiva. A gente não tem necessidade de fazer quaisquer outros tipos de avaliação. Você vai fazer a avaliação que é pertinente à sua área, à nossa área, com o objetivo que você tem naquele momento. Então, se o objetivo é identificar o perfil do seu paciente, as habilidades que estão prejudicadas, as habilidades que estão preservadas, ao final disso, concluir algum tipo de hipótese diagnóstica ou que ainda não é possível fazer esse diagnóstico, lá você vai fazer a sua avaliação neuropsicológica cognitiva, linguística cognitiva, mas atente-se, gente, a gente não sai da nossa área para isso. Você não vai sair da área da fonoaudiologia para isso, tá? Você vai continuar com as suas atribuições técnicas e legais para isso. Lembrando que a sua espinha dorsal aí é a comunicação humana e seus distúrbios. O grande ponto é que hoje a comunicação humana, ela é produzida por uma rede neural do cérebro. E essa rede neural envolve processos neurocognitivos. Esse é o grande ponto que você precisa ter muita clareza para realizar todas as suas avaliações e as suas condutas com os seus pacientes, tá? E aí, Carol, como que fica o relatório? Gente, quando você avalia aí seu paciente, vai avaliar, sei lá, linguagem, você coloca assim, relatório de linguagem? Ou paciente com disfagia, relatório de disfagia, relatório de motricidade orofacial, o seu relatório é fonoaudiológico. Isso também, gente, é a sua espinha dorsal, é o seu coração, é o centro da sua conduta. O seu relatório é relatório fonoaudiológico. Você vai sustentar a sua avaliação na perspectiva da neuropsicologia cognitiva, utilizando testes neuropsicológicos cognitivos, neuropsicológicos não restritos, para um objetivo muito claro e importante: fazer o mapeamento funcional do seu paciente. Compreender quais são as habilidades que estão preservadas e as habilidades que estão mais prejudicadas e como isso impacta na comunicação do seu paciente.
Como que você traduz as queixas que o seu paciente tem nessa perspectiva da neuropsicologia enquanto ciência interdisciplinar? Essas queixas que o seu paciente apresenta, quais são as hipóteses que você levanta do ponto de vista funcional que está justificando o surgimento dessas queixas? Isso é fundamental para a sua prática clínica, é essencial para a sua prática clínica. E um outro ponto que eu queria muito chamar a atenção é que eu tenho certeza que em algum momento você recebeu um paciente, recebeu um relatório, e que esse relatório é insuficiente para os casos clínicos que você atendeu ou atende, ou para o perfil desse paciente. Veja bem, eu não estou dizendo que o relatório é ruim, mas ele é insuficiente. Sabe quando que ele é insuficiente? Quando o paciente tem um perfil de alteração de linguagem, de transtorno de linguagem, de dislexia, transtorno da aprendizagem. Esse relatório, essa avaliação, ela precisa passar por você, fonoaudiólogo. Você precisa fazer esse mapeamento linguístico-cognitivo do seu paciente. Você, fonoaudiólogo, que tem o ouro na mão, que é a linguagem, que vai saber relacionar. E quando eu falo que é insuficiente, por que é insuficiente? Porque a linguagem não aparece como ela deveria aparecer. Ela não está presente como ela devia estar presente. Ela não está detalhada como deveria estar por você. Então, cadê você que ainda não está fazendo o uso desses testes e dessa ciência e desse tipo de avaliação? Você está deixando passar cerca de 60% de dados importantes do seu paciente. Você está deixando passar, está por aí. E hoje, você faz avaliação de linguagem, somente de linguagem, e todas as funções de linguagem, a sua avaliação está insuficiente. A sua avaliação, sinto te dizer, ela está desatualizada. Porque você precisa reconhecer o seu paciente do ponto de vista funcional. Essa é a grande questão da sua avaliação. E lembra que eu falei no começo? Não seja negligente com o seu paciente. Por mais que ele precise de uma equipe multiprofissional, essa família às vezes não tem condição. Você precisa de entregar a melhor intervenção, a mais completa para ele. E você só vai conseguir fazer isso com uma avaliação completa. Com uma avaliação neurocognitiva em que você consiga mapear o funcionamento cerebral do seu paciente. Eu vou deixar no link aqui, na descrição, um link de um outro vídeo do YouTube, daqui do meu canal, junto com um conselheiro do Conselho Regional de Fonoaudiologia, quinta região, e ele traz muito bem a importância e o papel da avaliação neuropsicológica na fonoaudiologia, da especialidade da neuropsicologia na fonoaudiologia e da negligência, da imprudência, da imperícia. Eu vou deixar aqui na descrição também, para que vocês possam ver depois. Importante, que é uma dúvida muito recorrente. A avaliação, você usa os testes, ela é avaliação neuropsicológica? Eu posso colocar isso? Como que eu coloco isso? Você pode colocar de duas maneiras, a avaliação neuropsicológica cognitiva ou uma avaliação linguística cognitiva. O termo, gente, é o menor dos seus problemas. O mais importante é você qualificar o seu processo de trabalho, seu processo de avaliação. É essa qualificação aparecendo no seu relatório, que é o seu cartão de visita. É você ter clareza sobre a conduta que você vai ter com o seu paciente a partir dessa avaliação e desse relatório. Então, você pode utilizar, né, tanto avaliação neuropsicológica cognitiva quanto avaliação linguística cognitiva. No meu relatório, como eu ensino o relatório para as minhas alunas do RCP, para quem quer conhecer o RCP, eu vou deixar o link aqui também na descrição, que ele é o curso de avaliação neuropsicológica que se transformou numa formação completa, com aulas gravadas, com aulas ao vivo, onde você aprende a aplicar, corrigir e interpretar mais de 16 testes neuropsicológicos. E para você estruturar o seu raciocínio clínico, então, tem essas aulas ao vivo, todo mês tem aulas específicas, e a cada 15 dias, plantões ao vivo para discutir casos clínicos reais e refinar o seu raciocínio clínico. O link do curso está aqui na descrição. E aí, o que eu falo e ensino para as minhas alunas? No relatório, depois que você coloca os dados da identificação, você coloca o enquadramento da sua avaliação. E lá no enquadramento da sua avaliação, você deixa claro que a sua avaliação é na perspectiva da neuropsicologia cognitiva, que estuda a relação do funcionamento linguístico cognitivo, e eu ainda ensino elas, deixo lá inclusive um modelo de relatório com a resolução 491, que ela dispõe sobre a competência técnica e legal do fonoaudiólogo na elaboração e uso de testes neuropsicológicos. Então, dessa maneira, já de cara, quem lê o relatório já tem essa informação que ela é muito poderosa, ela te respalda e ela valida a sua avaliação e o seu relatório. E, além disso, já começa a trazer um senso de educação mesmo, continuada, para os profissionais que pegam esse relatório e leem esse relatório. Então, ali você já tem todo o respaldo, todo o resguardo
da resolução 491, que inclusive eu também vou deixar o link dela aqui na descrição. Então, entenda que não dá mais para adiar as suas decisões clínicas, as suas assertividades, os seus resultados, gente. E não é só resultado clínico do paciente, é o resultado do seu trabalho. Quando você entrega mais resultado, você tem muito mais confiança no seu trabalho, em você mesmo, você gera muito mais propriedade, você tem... Então, quando você tem clareza e segurança desse tipo de avaliação, o seu posicionamento muda. A sua autoridade muda, a maneira como as famílias percebem você muda. Por quê, gente? Porque te traz mais segurança. E segurança te traz o quê? Mais firmeza. E isso reflete no seu profissional. E aí, qual que é o resultado disso? Muito mais reconhecimento. Então, só para a gente ancorar aqui. Então, a neuropsicologia é uma ciência interdisciplinar. Na fonoaudiologia, você tem a resolução 491 que te respalda a fazer uso dos testes neuropsicológicos. O seu relatório, ele é sempre fonoaudiológico. O laudo, ele é previsto no Código de Ética, no artigo 5º, que é um dever do fonoaudiólogo, a emissão de laudo. E a sua avaliação, fazendo nessa perspectiva, você pode colocar aquela avaliação neuropsicológica cognitiva ou uma avaliação linguística cognitiva, mas, sobretudo, gente, é entregar o melhor resultado para o seu paciente. É entregar uma avaliação que seja suficiente para o caso clínico do seu paciente. Então, já curte aqui, deixa seu comentário, quero saber o que você achou desse assunto. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva e já ativa o lembrete, porque toda semana tem conteúdo sobre neuropsicologia, sobre cérebro, sobre linguagem, sobre cognição aqui nesse canal. Vejo vocês, até a próxima.